sabe o que é um pecado escravizador? Você sabia que a imoralidade sexual é um desses pecados? Então, meu irmão, um pecado escravizador é aquele que impõe um jugo tão pesado sobre uma pessoa que ela acaba lutando contra esse mal por anos, por décadas, e muitas vezes ela pode viver a vida inteira sem conseguir uma liberdade total e definitiva desse mal. É aquele tipo de pecado que qualquer fato comum da vida pode levar a pessoa a pecar. Seja ali quando ela fica ansiosa e acaba praticando isso, ou quando fica frustrada, quando fica irada, ou simplesmente quando está sozinho em casa, ou então atarefado demais no serviço, a sedução para esse mal acaba acontecendo e, infelizmente, fatalmente, a pessoa acaba caindo. E uma coisa que precisa ficar bem claro é que eu não estou falando só de masturbação, como a maioria das pessoas pensa que moralidade sexual é só masturbação e consumir vídeo indevido, mas também pensamentos e olhares pecaminosos para mulheres e homens na rua, aquelas conversas inapropriadas aí no WhatsApp com a pessoa do sexo oposto, a cena de filme que você ficou presa ali, que você deveria ter pulado e não pulou. Ou seja, qualquer tipo de coisa que escravize, até mesmo aqueles pecados, né, aceitáveis, como a relação dos namorados aí, que está mais quente que qualquer coisa, ou aqueles mais detestáveis, entre aspas, como a homossexualidade, né? Então, se a gente analisar à luz da palavra de Deus, o estado é bem grave, às vezes ele é até mais grave do que você imagina. Mas que você precisa saber nesse vídeo é que há sim esperança em Cristo para que você possa vencer esse mal. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu creio que esse vídeo vai ser útil para a sua vida, tá bom? Muito provavelmente se você sofre desse mal, você sabe que muitas vezes você chegou a pensar em desistir, de lutar, ou então até mesmo de simplesmente usar desculpas, né? Ah, não, a próxima vez eu não vou cair mais. Então, talvez você tenha sido tão afetado por isso porque a moralidade sexual é o pecado dessa geração. Talvez seja o pecado mais marcante dessa geração, a impureza sexual. Eu, particularmente, já vi pais e mães de crianças ali de 3, 4 anos, todos felizes ali, vendo seus filhos ali dançar funk e relando um no outro. Uma coisa impensável para um adulto, agora você imagina para uma criança, né? Então aí é o problema, talvez seja o seu problema também. A maioria das pessoas acaba sendo iniciada nesse mal logo cedo. Um relatório do UOL de 2023 disse que 70% das pessoas que sofrem com isso foram expostas a esse problema logo ali na faixa de idade dos 11 aos 13 anos. E é por isso que esse pecado tem tanto poder para escravizar. Ele entra na vida da pessoa muito cedo, logo quando ela não tem ali condição de gerenciar suas emoções, de se controlar ou de falar que não, e aí por isso elas acabam aprisionadas e ficam dependentes desse pecado, desse mal, pela vida toda. Talvez esse pode ser o seu caso, infelizmente. Falando sobre o texto bíblico, a Bíblia claramente expõe que a imoralidade sexual é uma ofensa, é uma afronta à pureza e à santidade de Deus. Primeiro, porque em diversas passagens a Bíblia condena a imoralidade sexual como um pecado. Seja pela pornografia que a pessoa comete sozinha, que muitas vezes pode ser vista como lascívia, ou também por meio do adultério dentro da questão do casamento, ou o desejo, como eu falei, por pessoas na rua, a relação entre pessoas que não são casadas, as afeições homossexuais, todo tipo de depravação, infelizmente, tem afetado as pessoas e é um pecado tão grave porque ele vai contra totalmente aquilo que o Senhor determinou, que é o casamento e a satisfação santa de marido e mulher. Inclusive, esse problema é tão grave que nas Sagradas Escrituras, nas várias passagens, nas várias listas que aparecem sobre pecados detestáveis, sobre pecados que deixam pessoas de fora do reino dos céus, caso não exista arrependimento e uma vida contínua, a imoralidade sexual, ela encabeça, ou é a primeira de várias dessas listas. Porque, além de ofender a santidade e a pureza de Deus, ela causa efeitos devastadores na vida da própria pessoa. Ela causa males na própria pessoa que está ali sendo escravizada por aquilo. Além disso, é um ataque contra o Espírito Santo de Deus, já que nós somos templos do Espírito Santo, e também é um ataque contra a pessoa que é alvo desse desejo, né? Que a Bíblia chama de defraudar ou desonrar o próprio corpo e o corpo da outra pessoa. Mas então, chegando no ponto que eu me comprometi a te ajudar, eu quero expor para você a passagem bíblica que Deus usou para libertar a minha vida, e eu tenho fé em nome de Jesus Cristo, que Ele também vai usar essa passagem para libertar a sua vida, tá bom? O texto, ele está lá em Efésios, capítulo 4, dos versos 25 a 28. E nele, o apóstolo Paulo está exortando os cristãos a viver uma vida em busca da santidade, e aí ele acaba dizendo o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês,
e nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, preste atenção, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha para si e para repartir com o necessitado. Muitas pessoas nunca conseguiram e provavelmente nunca conseguirão vencer o pecado da imoralidade sexual porque só querem abandonar o pecado. E esse desejo, embora seja lícito, ele não é suficiente. No texto de Efésios, a linguagem que Paulo usa ao falar que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade é empregada no sentido como de alguém que tira uma roupa e veste outra. Deixa eu te explicar para ficar mais claro. Por acaso, se você apenas retirar a roupa da imoralidade sexual e não colocar nada no lugar, o que vai acontecer? Você vai acabar ficando nu. E qualquer trapo que você encontrar no caminho vai servir para te vestir, inclusive a imoralidade sexual. E você acaba caindo nesse problema de novo. Agora, se você se despir dessa roupa imunda da imoralidade sexual e se revestir de Cristo, se cobrir da santidade de Cristo, você não vai ficar nu. E aí você vai ter em seu favor tudo aquilo que Jesus concedeu para você vencer o domínio do pecado sobre a sua vida. Como que isso se aplica na prática? O primeiro passo é não dar vazão ao pecado. Óbvio, parar de pecar. E em seguida, dar alimento ao espírito. Se o desejo por aquilo que é imoral vier ao seu coração, por exemplo, o celular, não basta você pegar esse celular e jogar ele longe, porque a tentação já se instalou no seu coração e para você vencer isso, é preciso não somente você se despir dessa roupa imunda do pecado, como na analogia de Paulo que nós vimos, mas também se revestir da santidade de Cristo. E como isso pode ser feito? Como é que a gente consegue alcançar isso? Qual que é a prática disso? Um exemplo que posso dar aqui é você levar os seus pensamentos ao Senhor em oração. Se você estiver no celular ali procurando alguma coisa, vagueando no Instagram, e aí acaba entrando numa conversa inapropriada ou acha alguma coisa que não devia, não vai adiantar só você abandonar o celular. Vai ler a Bíblia, preferencialmente de papel. Por exemplo, se você sente desejos homossexuais ou algo do tipo, relacionado a qualquer pecado de imoralidade, não basta parar de pecar. Vai meditar na palavra de Deus, ouvir uma pregação, procurar alguém que seja maduro espiritualmente para que você possa confessar o seu pecado, pedir ajuda, para que essa pessoa possa orar para você e para você vencer. Meu irmão, há algo muito sério nessa questão que você precisa saber. A imoralidade sexual é um pecado e é um culto ao Deus desse século. E tudo aquilo que decorre disso é a forma como uma pessoa adora esses deuses. Nós somos seres adoradores em essência, já tem vídeo aqui no canal falando isso. E não adianta você simplesmente achar que vai conseguir vencer o pecado apenas sendo neutro, mudando o foco para uma outra coisa, ir comer, ver televisão, tomar banho, dormir, tomar banho de água fria, porque esse desejo cultural de satisfazer a si mesmo, ele não vai embora. Ele apenas vai se acumular. Olha como é que é interessante. Jesus disse que buscava adoradores que adorassem em espírito e em verdade. E Paulo diz que se de fato nós somos do espírito, nós devemos também andar no espírito. Olha a analogia. Se o Deus desse século é alimentado pelas práticas pecaminosas da nossa carne, o que nós precisamos fazer é usar o nosso coração regenerado com a graça do Espírito Santo, elevar os nossos pensamentos, os nossos desejos, para retirar o culto da nossa vida ao Deus da imoralidade desse século e entregar a nossa vida como um sacrifício vivo e racional ao Deus de Israel. Ninguém vence o pecado apenas parando de pecar. Nós vimos isso no texto de Efésios. Mas nós vencemos o pecado quando a santidade de Cristo se torna prática em nossas vidas. Quando nós nos parecemos mais com Ele. O exemplo dele é claro. É assim que ele vencia as tentações. Ele não somente não dava lugar para o pecado, afinal ele nunca pecou, mas ele se santificava. Ele alimentava o Espírito. Então, meu amado, saiba que Cristo já conquistou todas as bênçãos espirituais para que você seja liberto do domínio do pecado. E fique sabendo também que, infelizmente, a queda pode acontecer, mas Jesus morreu na cruz para te perdoar. Mas saiba mais ainda, que antes de você pecar, ele também já te concedeu graça para você vencer isso. Então, meu apelo é que você viva conforme o Espírito. Todas as vezes que você caminha segundo a vontade de Deus e pratica disciplinas espirituais no lugar do pecado, é como se você nutrisse uma espécie de reserva de forças para vencer a próxima tentação que bate na sua porta. Aplique esse passo a passo, essa forma de vida na sua vida. Substitua o pecado pela santidade. Somente parar de pecar, você não vai conseguir vencer. Conta com a graça de Deus para buscar a santidade. Você vai ver como é prazeroso ser liberto desse pecado, que é tão escravizador. Se esse vídeo foi útil para você, ajuda a gente. O YouTube precisa saber que esse vídeo pode ajudar mais cristãos, e ele só consegue saber isso quando você curte o vídeo e se inscreve aqui no nosso canal. Se você realmente tem expectativa em Cristo que ele pode usar esse ensino bíblico na sua vida ou na vida de algum amigo que está passando por isso,
Deixe aí nos comentários um texto bíblico também, para que outras pessoas leiam e também possa ajudar outras pessoas a vencer esse mal. Caso você tenha gostado do nosso trabalho e viu o ensino bíblico aqui, ative o sino de notificações para receber mais vídeos quando a gente enviar. Eu agradeço a Deus pela sua vida, quero te agradecer por ter ficado aqui e eu espero que eu te veja no próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, e também a toda a sua casa. Amém?